interface um pouco. Mudar. Principalmente pra gente que tem o controle aqui das coisas. Tá mais bonito, pelo menos. Hum. Daí conseguiu fazer o exercício lá do Craps. Eu enviei o do Craps e o da aula assíncrona também. Ah, sim. Esses sábados letivos até é bom esse esquema do assíncrono, né? Talvez quando voltar presencial dê pra fazer uma coisa nesse sentido aí. Tem a ideia, algumas cadeiras podem ser bem aproveitadas no online, né? Hum, Eu acho que é mais questão do aluno mesmo, se o cara vai atrás, se puxa um pouco. Dá pra aprender também. sim. Quem tem dificuldade é mais complicado, né? Tem gente que tem dificuldade pra Ah, isso se sim também. concentrar, conseguir fazer, né? Precisa de um auxílio mais. Quem tem facilidade é tranquilo, né? Consegue. É até mais fácil, até se vira mais rápido, né? No ADS lá, a gente. Quem tinha facilidade aproveitou aquele tempo ali para nas APNPs deram um boom no curso, né? O pessoal Sim, que estava pois no é. início ali, fizeram um monte de disciplina. O único problema só é que não estão disponibilizando a ordem certinha, né? E no caso de vocês da engenharia é pior, né? Porque tem um monte de disciplina prática, né? Que não dá para fazer. É. Tem esse Daí, problema por também. exemplo, eu tô fazendo cálculo um no terceiro semestre, né? Eu era pra ser feito no segundo. Sim. Daí eu compensei e puxei algumas coisas, né? Uhum. Da frente pra tentar ter um semestre mais cheio, né? Pra não perder tempo. Sim. Esperar um pouquinho para ver se o pessoal chega. Eu tava fazendo o exercício lá do sistema da biblioteca, né? Daí eu fiz uma Uhum. interfacezinha lá, tipo, de pegar um char, né? Aham. Ler o char e daí o char, tipo, C, cadastrar, L de ler, né? O array list Uhum. e tal. Daí eu fiz com o switch. Daí eu tava lá na parte de atualizar. E daí eu, tipo, pedi qual que era o atributo que a pessoa queria modificar, né? Daí eu pedi, escreva o atributo que você deseja modificar. Por exemplo, Uhum. título. Daí ele deu o título. Daí a primeira vez que eu fui tentar fazer, porque no C Sharp, né, quando eu estava no Visual Studio, eu posso pegar, por exemplo, a string tal, que eu dei o nome, e eu posso comparar ela já com um texto, né, já direto. Uhum. E daí nesse caso para mim não estava dando certo, né? Daí eu descobri que eu tinha que botar o dado.equals lá, Que é de strings, né? é, A string em Java, ele tem que usar o método equals para comparar qualquer objeto na realidade. Se não for um tipo primitivo, tipo int, float, double, os tipos que já vêm da linguagem, né? Todos os outros a gente tem que ter o equals. Então, tipo, se tu criou uma classe, né? O nosso lá cachorro sim. lá, né? Se tu criou a tua classe, para tu conseguir comparar um cachorro com outro, tu vai ter que criar o método equals na classe também. Ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, o que dá pra fazer. Pera aí. É que a string já tem isso, né? Deixa eu achar onde é que eu projeto a minha tela aqui. Aqui. Tipo assim, ó. Tá enxergando aí? Tô. Então, aquela classe, a classe básica que a gente está usando ali, né? Se eu quisesse, por exemplo, no programa principal, né? Deixa eu achar um qualquer um aqui. Esses aqui tem cachorro? Tem. Tem o C1 e o C2, né? Tem dois objetos aqui. Se eu quisesse ver se o C1 é igual ao C2, em memória eu nunca vai dar igual, né? Se eu testar, por exemplo, if C1 é igual a C2, né? Como se a gente fosse comparar um tipo primitivo simples. Ele já fica até em amarelo aqui, né? Porque a única coisa que eu estou comparando com igual a igual quando são dois objetos, que é de alguma classe que eu criei, ele está vendo só se é o mesmo objeto em memória. Então isso aqui só ia ser verdadeiro se fosse isso.
Única forma. Sim. Para eu comparar os atributos, as informações que o objeto tem para ver se é igual, né? Tipo, se o nome é igual a outro nome, a idade é igual a outra idade, aí eu tenho que pegar de um dos objetos, tanto faz, qualquer um deles, e aí a partir de um objeto, botar o ponto e usar algum dos métodos. Um dos métodos que a gente pode usar é o equals, para comparar. O que, que ele recebe como parâmetro de entrada? Um outro objeto. Só que tem um problema. String já está implementado certinho lá, né? Quando a gente cria a nossa classe, para esse cara aqui funcionar direito, a gente tem que implementar. Então, deixa eu sair do modo de apresentação aqui. Lá na classe cachorro, a gente tem que fazer um equals aqui. E aí a gente vai definir o que a gente quer comparar. Então, tipo, por exemplo, o que diferencia um cachorro do outro, né? O ideal seria, vamos dizer que é o nome e a idade só. Então, o resto das informações aqui não são importantes. Se fosse uma pessoa, por exemplo, é ser o CPF, né? Que eu ia selecionar. Então, só quero comparar o nome e a idade. Vamos ver. Então, eu já explico aqui. Peraí. Deixa eu aceitar alguém que pediu para entrar. Então, aqui, ó, esse método equals, ele é padrão. Toda classe que a gente cria em Java tem. Por isso que a gente tem que dar esse override aqui. A gente está sobrescrevendo o método equals normal, né, de Java. Então, aqui, ele sempre retorna um boolean para dizer se é igual ao objeto que me passaram aqui ou não. E ele é sempre público, ele se chama equals, e ele recebe, como ele é genérico, porque para qualquer classe ele tem que ter um equals, né? Eles deixaram como object, que é a classe mais genérica possível em Java. Então, eu recebo sempre um objeto qualquer aqui, e aí a primeira coisa que eu tenho que testar é se não é o próprio objeto, que é como se eu estivesse usando igual igual, naquele exemplo que eu tinha mostrado antes. Então, se for o mesmo objeto, ou seja, o meu objeto que eu disse, da minha classe aqui, é o mesmo objeto que eu estou testando ali, C1 igual a C1, aí ele já retorna true e já para de testar. Caso contrário, ele vai pular o if, vai vir para cá, vai testar primeiro se não veio vazio, se não veio nulo o objeto. Então, se não veio nulo e se a classe é a mesma, é isso que faz esse getClass e o op.getClass. Então, se a classe a que pertence esse objeto é a mesma classe, nesse caso aqui de cachorro, né, da minha classe, aí, se não é a mesma classe, ou se ele veio vazio, já retorna falso e paro de testar. Se eu cheguei aqui, aí que eu vou começar a testar os atributos. Então, tem como ele recebe como object, aqui o parâmetro, eu tenho que fazer um cast explícito, dizer, ó, não, esse cara aqui é um object, na realidade ele é um cachorro, que é a minha classe, né? E aí eu salvo isso numa variável, e aí sim eu vou comparar a minha idade, this.idade, com a idade do cachorro, que eu recebi, e nesse caso aqui eu comparei também, vamos fazer certinho aqui, o this.nome, eu quero comparar se ele é igual, aí agora que eu estou usando equals de strings, se ele é igual ao nome do cachorro que me passaram. Então se a idade bater e o nome bater, e não é nulo, e é a mesma classe, e ele não é o próprio objeto, aí ele vai dar igual. Não sei se eu respondi ali. Sim, sim. Então, sempre, qualquer classe que a gente for criar, por padrão é bom já criar construtor, né? Ou mais de um construtor, criar os atributos privados, get set para os atributos, e já faz um equals, que é uma boa medida, porque depois em algum momento vai precisar comparar um objeto dessa classe com outro objeto dela, né? E aí aqui vai funcionar finalmente o equals. Aí quando eu conseguir usar esse cara aqui, ele vai dar certo. Boa tarde para o restante do pessoal que está na sala aí. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vocês tinham a tarefa aqui do Craps, né? Alguém não conseguiu fazer aí? O pessoal que está na sala, o Pedro já me respondeu ali. Alguém teve dificuldade de entender alguma coisa ali? Felipe, Jason, estão vivos? Sim, professor. Eu não cheguei a fazer, não tive tempo, na verdade, tá uma correria aqui na oficina, daí não consegui fazer. Eu vou fazer hoje de noite. Beleza. O Felipe, tu conseguiu fazer alguma coisa ali do exercício? Beleza, tranquilo. Ahn, então, no exercício que vocês vão fazer ali, primeira coisa que você tem que fazer
pegar a classe que eu disponibilizei lá e dar uma olhada com calma no que está sendo, o que foi implementado nela, né? E aí depois vocês podem ir comentando, fazendo comentários do lado de cada linha de código para ir explicando o que está acontecendo no código. Como vocês ainda não fizeram, eu não vou botar o gabarito agora, senão vai dar spoiler. Vocês têm que pesquisar um pouco sobre esse método aqui, NextInt, que está sendo usado ali nesse método RollDice. E no final da história, vocês vão fazer uma pequena modificação no código para fazer essa geração de número aleatório ficar viciada. Então vai ser sempre o mesmo número gerado. Vou fechar aqui. Hoje a gente vai ver. Está na aula 4, listas e mapas. Então a gente vai começar a ver estruturas de dados em Java. Essas estruturas vão facilitar a vida de vocês na hora que vocês forem fazer os programas de vocês. Vocês que já programaram em C já sofreram bastante com esse tipo de estrutura, teve que criar uma lista de elementos ou um vetor, teve que usar ponteiros, foi um inferno. Aqui é mais tranquilo, bem mais fácil. Então, quando a gente tem que agrupar uma série de objetos, no nosso caso aqui de orientação a objetos, para organizar eles de alguma forma, ou de forma ordenada, e agrupar eles de algum jeito para depois recuperar essas informações, a gente usa, no caso em Java, a gente usa coleções. Então a gente tem uma série de classes que são usadas em Java para organizar objetos. Então essas coleções em Java ou vão ser listas, então vão ser classes como o ArrayList ou o LinkedList, a gente vai ver aqui na disciplina o ArrayList para usar, que determinam que é uma sequência definida, então eu tenho uma série de elementos numa determinada ordem, e ela é indexada por alguma posição. Então eu tenho o primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto, que nem é como se fosse num vetor, né? Lá que vocês estão acostumados num arrayzinho em C. Então a gente vai usar essa classe aqui, que é filha de list. No caso, a gente pode, além de ter listas, a gente pode ter conjuntos. Então, dentro de conjuntos, eu tenho essas duas opções, o hashset e o treeset, que a gente pode usar. Ela tem uma sequência arbitrária, então não tem essa ideia de ordem. E a grande diferença do set para o list é que eu nunca vou ter um elemento repetido. Então, se eu tentar adicionar um mesmo elemento mais de uma vez, ele não vai aceitar. Então, quando eu precisar de uma série de elementos que eu não posso ter elementos repetidos, eu uso um conjunto. Quando eu tiver só uma lista de elementos que eu posso ter repetição, eu uso uma lista. E por fim, na aula de hoje, a gente vai ver uns mapas, que é um tipo de estrutura de dados que é um pouquinho diferente. Vocês não acredito que vocês não tenham tido um contato com isso em C. Que na realidade as classes que implementam ele é o TreeMap e o HashMap. A gente vai ver o HashMap aqui. Então, na prática, a gente não tem ideia de ordem e de elementos. A gente tem ideia de relação entre pares. Então, eu estou sempre associando uma chave com um valor, uma outra chave para obter o outro valor. Então, eu sempre fui usando esses pares de informações. É como se eu quisesse abrir uma porta X, eu preciso da chave que consegue abrir, que só aquela chave consegue abrir a porta X. Se eu vou abrir a porta Y, eu preciso de uma outra chave. Então, as chaves que eu tenho numa coleção de mapas são únicas. Os valores podem ser repetidos, né? Tanto faz. Entrando, então, como é que funciona isso em Java? Então, basicamente, quando eu quero declarar, por exemplo, uma lista de elementos, a gente define que nesse caso aqui eu estou usando um ArrayList, então eu defino, vai ser um ArrayList. Como ele é genérico, as coleções em Java, eu preciso dizer entre esse símbolo de menor e maior, é uma lista de qual tipo de objeto que eu vou ter lá dentro. Então, se eu vou ter uma lista de texto, de strings, eu vou definir um ArrayList, e dentro desse ArrayList eu vou ter somente elementos string. Depois eu dou um espaço aqui entre o sinal de maior e o nome da lista que eu quero dar. E a partir desse momento aqui eu defini, essa variável list, nesse caso aqui, é um ArrayList de strings. Se eu tivesse, por exemplo, uma lista de cachorros, lá nos exemplos que a gente tinha antes, em vez de string aqui, eu colocaria o nome da nossa classe, cachorro, lá com C maiúsculo. Aqui tem alguns métodos que qualquer ArrayList vai ter, que vocês podem usar. Então, eu posso usar o método add para adicionar um elemento novo na lista. Ele vai sempre adicionar no final.
Eu posso usar o método clear para apagar todos os elementos da lista naquele momento. Posso usar o contains para retornar verdadeiro ou false, true or false, para verificar se o elemento que eu passo, o objeto que eu passo como parâmetro de entrada está contido lá dentro da lista ou não. O get, que é para obter o elemento a partir de uma determinada posição. Então eu vou dar um get, passar um número lá, um índice, e ele vai me retornar o objeto que está dentro daquela posição. Aqui eu descubro o índice e a posição de um determinado objeto. Então eu chamo o indexOf, passo um objeto, ele me retorna para mim a posição inteira de onde está aquele objeto. O remove, que é para remover um elemento da lista. Então eu peço para remover um objeto específico. O size vai retornar o número de elementos que eu tenho da minha lista ali. Então a grande vantagem do ArrayList, diferentemente do que a gente tinha em C lá, que a gente tinha que ficar mantendo a posição, o número de elementos da lista, tinha que ficar fazendo um controle sobre isso. Aqui é totalmente transparente para nós, a gente adiciona, ele vai lá e adiciona no final, não precisa ficar aumentando o tamanho da lista, isso é automático em Java. E quando eu removo um elemento, automaticamente também não preciso fazer nenhum tipo de controle. Então o size dá o tamanho total, um inteiro com o número total de elementos. Esse cara aqui vocês não vão usar, tá? O trim to size, ele reduz a capacidade do ArrayList para o tamanho que eu quero, mas isso aqui a gente não vai usar. Só para vocês saberem que existe. Quiserem me interromper, é só me interromper, pessoal. Então aqui um exemplo um pouquinho mais completo. Esse aqui é o nome da minha classe, do meu arquivo, ArrayList Collection. Para usar o ArrayList, eu preciso importar ele. Então, import do pacote Java, tem um pacote util, que é de utilidades, e dentro dele eu tenho a classe ArrayList. E aqui dentro do programa principal, primeira coisa, eu declarei um ArrayList chamado itens, de strings, e a partir da atribuição que eu faço aqui, eu estou instanciando. Então, se eu não fizer o que está depois aqui do igual, eu não posso usar o ArrayList. A primeira coisa que eu vou fazer, preciso instanciar com a palavra reservada new, um novo ArrayList de strings. Mas eu não preciso me preocupar aqui, entre parênteses, o tamanho dele. Se eu quiser, eu posso criar com um número aqui. Se eu souber, não vai ser sempre 10 elementos. Eu posso colocar o número 10 aqui. Mas não é obrigatório. Então, se eu deixar aqui em branco, no construtor do ArrayList, ele vai criar o número padrão dele. Se eu extrapolar esse número padrão, automaticamente, internamente, ele já vai aumentar esse número e ele vai fazendo esse controle. Aí aqui eu estou usando o items para chamar o método add e adicionar um elemento. Então estou adicionando esse texto aqui, red. Ele vai adicionar, como a minha lista está vazia, ele vai adicionar na primeira posição. Aí aqui eu usei uma variação do método add, que é passar além do elemento, nesse caso yellow, eu passo o primeiro parâmetro como um inteiro. Então eu tenho essas duas variações do método add. Posso só adicionar um elemento, ele vai adicionar no final da lista, ou eu posso dizer uma posição específica que eu quero adicionar. Então, o primeiro elemento que eu tinha é red. Como eu pedi para adicionar na posição 0 o yellow, ele vai adicionar o yellow antes do red e vai jogar o red para a posição 1. Aqui eu estou dizendo que eu vou mostrar eles na sequência. Fiz um laço de repetição aqui, então fiz um for, que vai... Aqui eu tenho um contador aqui i, que é um inteiro, que começa em 0, e ele, enquanto ele for menor que... Opa, pode Professor? Ali no que tu declarou a posição do item na lista, ele substitui ou ele enfileira? Não, ele enfileira. Ele enfileira. Como é que eu faço para substituir? É outra função daí? Aí o ideal é a gente remover e adicionar de novo. Tá, entendi. Então aqui, ó, eu estou usando aquela funçãozinha size, que vai me dar um número total de elementos. Então nesse caso aqui eu tenho 2 elementos. Então aqui vai ser substituído pelo número 2. Então enquanto o i for menor que 2, eu vou somando de 1 em 1 a posição do i. E eu estou mostrando aqui, obtendo cada elemento que eu tenho, usando aquela função get que eu comentei antes. Então eu vou primeiro dar um get de 0. A segunda vez que ele entrar no for, vou dar um get de 1. E quando ele for maior que 2, sai fora. Não é menor ou igual, né? Então quando for igual a 2 já sai fora. Você tem que ter um cuidado aqui só para não extrapolar o tamanho da lista. Então se eu botar menor ou igual aqui, já vai dar erro. Ele vai tentar acessar uma posição que não existe. E o ArrayList sempre começa na posição 0 e vai até a posição n-1 se eu tiver n elementos. Então se eu tenho 10 elementos, eu vou dar 0 até 9. Se eu tentar acessar a posição 10 desse array, vai dar um erro. Aqui eu estou chamando a função display, que depois eu vou mostrar na sequência desse código aqui no próximo slide,
Ele pega essa lista de itens e mostra na tela para nós também. Estou adicionando green e adicionando yellow de novo. Então, e estou chamando o display de novo. Agora eu vou mostrar na sequência o que acontece com esse código. Estou removendo yellow e dando um display. E estou removendo pela posição. Vocês podem remover tanto o objeto quanto pela posição. Então, aqui eu estou dizendo, eu quero remover independente do que tem, o que estiver na posição 1. Ele vai apagar o que está lá na posição 1. Aqui eu estou removendo somente o elemento yellow, independente da posição que ele está dentro da lista. E aqui estou usando constraints para verificar se ele está lá dentro ou não, usando um if ternário. Para quem nunca usou um if ternário, sempre funciona assim. Eu coloco um teste lógico aqui, que vai dar verdadeiro ou falso. Ponto de interrogação, isso aqui é para representar dizendo que é um if ternário. Aí, se isso aqui der verdadeiro, esse teste, ele vai executar o que está aqui. Se não, que é o 2 pontos, ele vai fazer o que está aqui. Então, nesse caso aqui, ele vai dar um printf na tela e vai substituir o %s aqui, que é de string, pelo texto vazio ou pelo texto not, só para mostrar certinho ali se essa string lax aqui está dentro ou não da minha lista, usando o método contains. Aqui estou usando o printf para mostrar o número total de elementos atual. E aqui é a funçãozinha auxiliar que eu tinha comentado, que é o display. É uma função estática, como eu uso ela dentro do programa principal. Eu recebo um array list de elementos, de strings, e o segundo elemento é uma string que é o cabeçalho que eu quero mostrar no início, antes de mostrar os elementos. Então, ele pega esse cabeçalho, mostra na tela com print, e depois faço um for. Esse for aqui é um pouquinho diferente daquele for que eu mostrei antes. É chamado de for each em Java, e quando, por exemplo, se eu não estou preocupado com a posição dos elementos da lista, eu só quero percorrer eles para mostrar, eu posso usar um for each, que é uma versão reduzida do for. Ele faz a mesma coisa, só que, por exemplo, nesse caso aqui eu escrevo for, são 3 elementos que eu tenho que colocar no for each. O tipo de objeto que eu tenho dentro dele, o nome da variável que eu vou usar toda vez que eu entrar no laço, qual é o elemento que eu tenho ali dentro, 2 pontos, e o nome da minha coleção, da minha lista nesse caso. Então aqui ele está mostrando cada vez que eu entro no laço aqui, o item aqui, esse item aqui vai ser o elemento atual. Então, primeira vez que ele entrar no laço, ele vai mostrar o que está na posição 0, segunda vez o que está na posição 1 e assim vai. E aqui ele dá um print ali só para finalizar. E aqui ele vai mostrar, isso aqui seria a saída daquela execução toda que eu mostrei no slide anterior. Então ele vai mostrando o que tem de elementos. Então aqui ele já tinha adicionado o yellow antes do red. Só olhando passo a passo ali, né? Mas, ó, adicionei um novo, dei um add do yellow, ele adicionou no final. Se isso aqui fosse um conjunto, um set, ele não ia permitir que eu tivesse 2 yellows na mesma lista. Removi o primeiro, yellow. Quando eu dei o remove yellow, ele removeu o primeiro elemento da... Então, se eu tiver mais que um, ele vai remover o primeiro que ele encontra. E depois removi pela posição, né? O que está na posição 1. Então, quando eu removi o yellow, eu fiquei com essa lista aqui. O red estava na posição 0, o green na posição 1 e o yellow na posição 2. Dei um remove de 1, removi o green, o verde. Aí essa é a minha lista atual. Mostrei quem era, que o red estava dentro da lista. E mostrei o tamanho total atual, que era 2 elementos. Dúvidas aqui? Alguém tem alguma questão? Quer que eu volte no código, mostre alguma outra coisa ali? Beleza. Então aqui mais alguns exemplos. Aqui eu fiz um comparativo do que foi surgindo em arrays para facilitar a nossa vida ao longo das versões de Java. Então aqui eu estou criando um array list vazio de strings. Adicionei a Clementine, Duran e Mike. Ele vai adicionando no final. A partir do Java 1.2, a gente teve esse cara aqui chamado iterador, que é o iterator. Então ele tem uma série de métodos distintos para percorrer. Então aqui, por exemplo, eu estou criando um iterador de strings, chamei de list iterator, e qualquer array list que vocês tiverem, nesse caso aqui é o names, que eu criei aqui em cima, eu posso chamar essa função chamada iterator. Então ele retorna o iterador para a minha lista. Qual é a vantagem disso? E de não usar um for, por exemplo, que nem eu usei no exemplo anterior. Vocês têm que usar esse método aqui, resNext, para verificar se tem um próximo elemento ou não, que eu estou usando dentro de um laço de repetição. E o next é o método que vai, de fato, pegar o elemento atual e ir para o próximo. Então ele sempre retorna um elemento atual e vai para o próximo. Se eu não chamar o next, ele não vai andar na minha lista.
qual é a grande vantagem de usar o iterador? A grande vantagem é que, por exemplo, se eu quiser percorrer uma lista e remover um elemento específico, então, tipo, eu quero tentar encontrar algum elemento na minha lista e remover, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero remover só o Duran. Só que eu não sei que posição que ele está na lista. Então, eu não posso dar um remove pela posição. Eu quero encontrar ele para depois remover. Se eu fizer isso dentro de um for tradicional, vai me dar um erro. Ele vai dizer, tu não pode modificar o tamanho da tua lista, porque a gente está usando a posição do índice para verificar o size, o tamanho da lista. Então vai dar um problema, ele não vai permitir. Então, uma possibilidade é pegar aqui dentro da repetição do iterator e a partir do meu list iterator, chamar a função remove. Ou seja, se eu chamar o remove aqui, bom, nesse caso aqui ele vai remover todos, né? Mas eu poderia fazer um if, um condicional, para testar se é o elemento que eu quero, e aí só remover aquele cara que eu quero. Ou seja, o iterador, imaginem a lista de elementos, o iterador é um cara que aponta, como se fosse um ponteiro lá em C, ele aponta para o primeiro elemento, aí meu iterador dá um next, vai para o próximo, dá um next, vai para o próximo, e se eu pegar meu ponteiro ali, meu iterador, e dar um remove, ele pega aquele cara e remove da lista. Então essa é a grande vantagem do iterator, que é uma coisa que eu não consigo fazer com o for tradicional. De resto, vocês podem usar um for tradicional aqui usando o size para percorrer posição a posição e dando get de cada uma deles. Posso usar um for each, também a partir da versão 5 de Java já surgiu, que é sempre o tipo de objeto, o nome da variável, 2 pontos, o nome da minha lista, do meu arraylist. E tem essa coisa estranha que a partir do Java 8 surgiu. Esse cara aqui, essa linha, que é através de programação funcional que se faz isso, é a mesma coisa que isso, e na prática também é a mesma coisa que isso. Então, esse é um jeito de fazer, se eu for fazer um for simples, só para mostrar na tela os elementos, eu posso escrever desse jeito aqui, pegar minha lista, chamar essa função aqui funcional for each, e dentro dela chamar a função println, porque a única coisa que eu estou fazendo dentro dela é um println. Se eu for fazer um código mais elaborado, aí eu sugiro que vocês façam do jeito tradicional aqui, mais antigo. Dúvidas sobre listas por enquanto? Tranquilo? Vocês vão ver que para quem mexia com C e criava lá uma lista encadeada em C, que era um inferno, dava pau, dava erro no ponteiro, alocação de memória, estourava a pilha. Aqui é bem mais tranquilo. Então, se precisam criar uma lista de elementos, cria o arraylist, usa os métodos prontos lá para adicionar, remover, procurar. Vocês vão ver que é bem tranquilo. E a última estrutura de dados que a gente vai ver hoje, que é o mapa, que é o map em inglês. Ele tem sempre essa combinação de chaves para valores. Então aqui eu estou fazendo uma associação. Aqui é como se fosse uma lista, uma agenda telefônica. Então eu tenho como chave o nome da pessoa completa e esse nome aqui específico vai me apontar para um número de telefone específico também. Então, para eu pegar o telefone da Lisa Smith, eu uso essa string como chave e ela vai me apontar o valor associado a ela. Então, nesse caso aqui, a gente não tem uma ordem específica, nem aqui é o meu primeiro elemento da minha agenda. Não tem isso. Então, o que me importa é que quando eu usar o Sandra D ali, ele me passa esse número aqui. Quando eu usar o John Smith, ele me passa esse número aqui e assim vai. Então, vão ser alguns problemas que vocês vai ser mais... Alguém? Opa. Diga. É o dicionário? Isso aí, é um dicionário. Em Python seria um dicionário. Tá. É a mesma ideia aqui. Então aqui... Esqueci o que eu ia falar. A gente vai ter sempre essa ideia de par, né? De chave-valor, chave-valor. Vai depender do problema, né? Vai ter algum problema computacional de vocês que vai ser legal usar um mapa. Vai ter um outro problema que a melhor solução é usar só uma lista simples. Então isso vai depender muito. Nesse caso aqui, a gente nunca pode ter uma chave duplicada, então nunca vai ter dois John Smith ali, não posso ter, porque eu só posso apontar para um lugar aqui. Os valores, se eu quiser ter um número de telefone repetido, posso, não tem problema nenhum. Basicamente, essa é a lógica por trás de um mapa, né? A gente gosta de usar o mapa também para
fazer if. Em vez de fazer uma sequência de ifs on choice, tu usa um mapa. Dá para fazer também, dá para usar. Em Java não é tão tradicional isso, né? Em Python dá para usar bastante isso. Tem uma linguagem de programação chamada Kotlin, que é uma versão simplificada de Java, que ela é como se fosse um Python da vida, né? Aí ela é bem usual fazer isso, usar um mapa para isso. Yes. Os métodos do HashMap, que é essa classe especial que a gente vai ver aqui de mapas, os principais métodos que a gente tem, é o put para adicionar um par, né, de chave e valor. Vocês estão vendo aqui que ele é genérico, então eu posso adicionar qualquer tipo de objeto ali, tanto para a chave quanto para o valor. O get, que é para obter o valor associado a uma determinada chave que eu passo como parâmetro. O keySet vai me retornar um conjunto, um set com todas as chaves da minha coleção, do meu mapa. E o values vai me retornar uma coleção com todos os valores que eu tenho. Então, se eu estou preocupado em acessar só os valores, posso chamar esse método e salvar isso numa variável, usar essa variável depois. Ou usar essa função aqui, keySet, se eu estou preocupado só com as chaves. Então, eu quero verificar se uma chave está lá dentro ou não. Posso usar isso. Aqui é a mesma ideia que eu fiz das versões de Java. Aqui eu criei um mapa no qual as chaves são inteiras e os valores são strings. Vocês notaram aqui que eu coloquei integer, eu não coloquei int. Por quê? Todas as coleções aqui, inclusive a release que eu mostrei antes, eu nunca posso ter de tipo primitivo. Então não vou ter uma lista de int ou uma lista de float. O que eu posso fazer é usar essas classes que representam, nesse caso aqui, representam inteiro, um int, que é o integer. Tem o float com F maiúsculo, representa os floats. O double com D maiúsculo representa doubles, mas essas estruturas de dados eu preciso ter sempre de objetos. Quando for um tipo simples que nem inteiro, eu não preciso dar um new integer, né? Eu posso colocar um número direto ali. Se fosse um double aqui, eu também não precisaria botar um new double, né? Eu só coloco um número ali, aí o Java mesmo já faz isso para nós. Mesma coisa com strings, né? Então aqui eu estou associando um inteiro como chave, que vai me associar a uma string. Um outro inteiro com uma outra string, e assim vai. Então aqui eu usei o método put, instanciei ele vazio, o mapa, e dei um push aqui para adicionar a chave 1 com Clementine, a chave 2 com o valor Duran e a chave 3 com o valor Mike. Esse aqui seria uma forma de percorrer o nosso mapa, obtendo tanto a chave quanto o valor dentro da repetição. Para fazer isso, esse aqui seria o nosso for each, só que de mapas. Então, tem uma classe lá específica em Java, que é a entry. Ela representa uma abstração desse par de informações. Então, esse entry é o par junto. Então, aqui ele define sempre. Eu tenho que colocar, se quiser fazer um for each para mapas, map.entry. Aqui os tipos de informações que eu tenho, de chave e valor. Então, integer, string. O nome da variável que eu vou usar dentro do laço de repetição, 2 pontos. O nome da minha coleção, do meu mapa, ponto, entry set. Então, essa é a função que me retorna essa lista de entries, de entradas. Aí, a partir dessa entrada, eu posso dar um get key ou um get value para pegar a chave atual com o valor atual. E aí, se ele fizer isso numa repetição, que eu estou fazendo aqui, vai mostrar os pares de chave-valor, chave-valor, chave-valor. Aqui, usando o iterador, então é parecido com o que a gente tinha feito lá com a release, só que tem que chamar esse método aqui antes de chamar o iterator. Tem o mesmo método para ver se tem um próximo ou não, mesmo método para chamar o next, só que o next é sempre um entry. Então é sempre esse objeto que representa essas duas informações, que é a chave e o valor. E aqui um negócio meio estranho, que é o for each para mapas. Então aqui eu tenho já o par de informações, ó, automático. E aí aqui depois dessa setinha eu posso fazer o código que eu quiser aqui. Então aqui eu estou fazendo só um print ln, mas se eu quisesse abrir as chaves, fazer um código grande ali, fechar as chaves no final, funciona igual, perfeito. Mas quem quiser fazer do jeito tradicional aqui não tem problema nenhum. Então aqui um exemplinho um pouquinho mais prático. Aqui eu tenho um hashmap de objetos alunos associados a uma nota final, um float. Chamei de mapa 1, instanciei meu hashmap, na linha 19.
Adicionei aqui, dei dois puts para adicionar um novo objeto aluno, que é a Sandra. Então eu criei essa classe aluno antes já. Ele recebe o nome e a matrícula da pessoa. Então aqui instanciei o objeto Sandra com a nota 10. Então a chave é o objeto Sandra, o valor associado é o 10, que é um float. Uma pequena observação aqui, sempre que vocês usarem float em Java, coloquem esse Fzinho do lado do número, porque o padrão em Java para número em ponto flutuante é double. Então se eu não colocar o F, ele acha que é double. Aqui instanciei o Jorge, que é um outro objeto aluno, com a matrícula 2222, e a nota associada para o Jorge é 5.6. Aí aqui eu percorri com for, de todos os entries ali, as entradas, no nosso entry set, e peguei a chave e o valor, o aluno e a nota, com getKey e getValue, e mostrei essa informação. Né? Então a nota do aluno, primeiro vai aparecer a Sandra, é 10. Depois, a próxima vez que ele entrar no for, a nota do aluno Jorge é 5.6. Aqui é o mesmo exemplo, a única diferença é que eu instanciei antes os objetos de adicionar eles direto e chamei o size só para verificar o número de alunos que eu tenho. Então aqui, se eu tiver 2 pares, no size ele vai me retornar o número 2. Para obter, a gente usa o get. Então, como eu estou trabalhando com objetos aluno aqui, como chave, para eu dar um get de um aluno específico, eu tenho que ter um objeto em mãos. Então, eu tenho que ter o objeto instanciado, nesse caso aqui o Jorge, com os seus atributos, e aí eu dou um get do Jorge, ele vai me retornar a nota associada, que é um float. Então, aqui eu estou mostrando a 5.6, que é a nota final do Jorge. Para alterar, eu posso adicionar aqui, que nem eu tinha feito antes, e aí eu posso chamar essa função replace, que substitui a partir dessa chave um novo valor. Se eu usasse o put aqui também ia funcionar, porque ele não permite que eu adicione a mesma, tenha mais de uma chave repetida, né? Então, se eu adicionar e passar um novo valor, ele vai substituir o que tinha antes lá também. Aqui usando o iterator para esse mesmo exemplo aqui, e eu usei o remove também para remover um elemento. É sempre a partir da chave que eu removo esse par de informações. E aqui um exemplo de remoção com um iterador, para vocês terem o exemplo completo. Questões até aqui de mapas? Ninguém? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então vocês vão dar continuidade, tá, nos exercícios que vocês estão fazendo. Vocês tinham criado já a classe livro, né, no exercício anterior lá de vocês. Então, eu queria que vocês criassem um programa principal. O Pedro já meio que estava fazendo isso aí, né, por conta. Mas a ideia é criar um programa principal, um main, que permita cadastrar livros. Então, fazer inserção, remoção, alteração, visualização. Vocês podem usar a lista, uma array normal. Quem quiser tentar usar um hashmap só para brincar um pouco, pode também. E aí, a ideia é começarem a usar a estrutura de dados lá que vocês estão aprendendo aqui agora na aula de hoje, usando junto aquela classe que vocês já tinham criado antes lá do livro. Quem quiser fazer de outra coisa também não tem problema nenhum. O importante é começar a usar o ArrayList ou o hashmap aqui. Então, antes de fazer essa parte do programa principal, tem que criar a classe, tá? E getSet, construtor. Vou dar uma dica que eu estava mostrando pro Pedro antes, no início da aula. Sempre que vocês forem comparar dois objetos, então aqui eu tenho dois objetos cachorro, né? Se vocês forem criar a classe livro de vocês e quiserem comparar dois livros, esse é o método que vocês têm que usar para comparar. Então, a partir de um dos objetos, você tem que dar o ponto para poder acessar todos os métodos dele e chamar o método equals. Esse é o método que retorna um verdadeiro ou falso, que compara com esse objeto que eu passei como parâmetro aqui. Mas para poder usar esse objeto, esse método equals, vocês têm que implementar eles lá na classe de vocês. Então, quando vocês criarem a classe livro de vocês ali, além de criar o construtor, criar o getSet, criar os atributos privados, vocês vão ter que criar esse método aqui, equals, porque sem esse método aqui vocês não vão conseguir comparar um objeto com outro na hora de usar ele no programa principal. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer no equals é declarar ele como public, boolean, equals,
é o nome do método, e ele recebe um object, sempre. Vamos ver quem é que perguntou aí. Opa, Diga. tem como jogar o mapa para string? Como assim? Pode ser de qualquer objeto que tu quiser ali, o mapa. Não, transformar um mapa em string. No Python a gente usa isso, tipo, pega o dicionário e bota ponto .str. Ah, te entendi. É, Então, cara, tem só se tu percorrer. Percorrer e ficar montando a string para isso daí. Ou fazer um Entendi. for each, se quiser só mostrar ela, né, o conteúdo dela, só faz um for each, que é aquela linha lá que eu mostrei antes, e aí ele automaticamente já mostra tudo na tela para ti. Tá, entendi. Então aqui só voltando, só para finalizar o equals que vocês têm que fazer aqui. Primeira coisa, isso aqui é padrão, tá? Esse código aqui, todo esse código aqui é padrão. Toda vez que vocês forem fazer um equals, isso aqui não vai ser modificado. Por quê? Primeira coisa que vocês vão fazer é pegar na classe de vocês, né? Que eu estou na classe cachorro, lá vocês vão fazer na classe livro de vocês. Então, o this representa o meu próprio objeto. Então, eu vou comparar o meu objeto com o objeto que me passaram como parâmetro aqui. Então, aqui eu estou testando. É o próprio objeto, ou seja, se eu peguei e testei lá c1.equals, entre parênteses, c1. Se isso for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro aqui e vai parar de executar o teste, o equals. Caso contrário, não é o mesmo objeto, aí ele vai testar. Veio vazio, ó, esse que esse teste está fazendo aqui. Ou seja, me passaram um objeto que não foi instanciado aqui, ninguém deu um new nele antes. Se veio vazio, ou se a minha classe, ou seja, a minha classe aqui nesse caso é cachorro, no caso de vocês lá vai ser livro, é diferente da classe do objeto que me passaram aqui, porque ele vem genérico o objeto aqui. Então, eu tenho aqui, se eu estou na minha classe cachorro e me passaram um livro aqui, vai me dar um erro, ele vai dizer, não é diferente. Então, se for diferente a classe, ou se o objeto veio vazio, retorna o falso, para de executar o equals ali. Caso contrário, aí que eu vou começar a testar os atributos. Então, vocês vão ter que definir, por exemplo, no caso de um livro, vocês podem comparar, diferenciar um livro de outro pelo ISBN, né? Que é aquele registro único que vocês têm de um livro que diferencia um livro de outro. Se for uma pessoa, eu posso usar o CPF ou o RG. No caso aqui do cachorro, como eu não tinha nada especial aqui, eu usei a idade e o nome. Então, aqui a primeira coisa que vocês vão fazer é ter que fazer um cast. O que é um cast? Aqui eu tenho um objeto genérico, que é o object. Então, aqui eu peguei e fiz um cast, botei entre parênteses o tipo de classe que esse objeto O é. Então, nesse caso aqui é cachorro, no caso de vocês, ali, quando vocês forem implementar o livro, vai ser livro. E eu salvo isso no objeto da classe correspondente. Depois disso, eu vou definir quais são os atributos que eu vou usar. Então, this ponto e o atributo que eu quero comparar. E se for um atributo de um tipo primitivo, posso comparar com igual a igual. Então, no caso do inteiro aqui, que é uma idade, comparo com igual a igual. Então, do cachorro que me passaram com a minha idade, o meu objeto. Então, se deu igual tanto a idade e, nesse caso aqui, o nome, strings vocês vão ter que sempre comparar com equals também, porque string é um objeto, então não é um tipo primitivo, então tem que usar o equals. Qualquer classe que vocês forem criar a partir de agora, tem que criar um método equals para poder fazer a comparação. Então é isso, pessoal. Alguém tem questão aqui nesse método equals para igualdade? Testar a igualdade. Se botar uma chave a mais ou uma função a mais não é uma função, se botar uma característica a mais no objeto cachorro, ele vai testar? Ele só se implementar aqui, né? Então, por exemplo, o importante não é tu comparar todos os atributos, todas as características que tu tem na classe. O importante é tu comparar aquilo que realmente diferencia um de outro. Que nem eu falei antes, por exemplo, se tu tá criando a classe livro, né? Tu não precisa comparar gênero, título até tu pode usar, né, para comparar, mas o importante de comparar é comparar o que realmente é único, né? Seria, então, por exemplo, no caso do livro, seria esse registro, esse SBN. Poderiam fazer por título também, né? Mas no caso do cachorro, se eu já tenho alguma coisa, por exemplo, o nome é único, vamos dizer assim, que o nome não vai ser repetido. Então, nesse caso aqui, se eu criar um outro atributo aqui, né? Sei lá, dono, não sei. Então, se eu criar um outro atributo, eu não preciso adicionar ele no equals,
porque eu posso ter vários cachorros com o mesmo dono, né? Então não preciso adicionar isso automaticamente aqui. Eu tenho que só ter como diferenciação aqui realmente aquilo que é um identificador único mesmo de um objeto dessa classe e diferencia do outro. Entendi. E, tá. Diga. Não, pode dizer. Não, eu tava pensando a nível de banco de dados isso. Isso seria uma chave primária, né? Lá em banco de dados. Mas no Java a gente não tem isso. Não é obrigatório, né? Ter Físico. alguma coisa nesse sentido, assim. Tá. Aí, por exemplo, se tu não tem nada que seja como se fosse uma chave primária, né, na tua classe, aí usa todos os atributos. Porque aí tu vai estar acabando comparando tudo e aí, se tiver tudo igual, aí vai ser o mesmo objeto mesmo. Sim. Bom, pessoal, então, hoje é isso aí. É bom vocês fazerem esse exercício aqui porque futuramente o primeiro trabalho que vocês vão ter lá final, né, no meio da disciplina ali, tem a ver com isso. Então, façam com bastante afinco esse primeiro exercício aqui, esse exercício dessa aula de hoje, quer dizer. É isso. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Então, Ali relatório a dos todos. exercícios. Diga. Tá lá. É do exercício da outra aula? Isso, a avaliação deles, como é que ficou? A avaliação. Então, assim, ó. Como é que tu tá fazendo as notas? Então, quando é sábado letivo, né, equivale à presença só, né? Então, tipo, tem uma atividade do sábado lá, o cara entregou, conseguiu fazer, vale a presença. E eu mostrei lá na primeira aula, deixa eu achar aqui só. A gente vai trabalhar com duas notas, ó. Cadê? Deixa eu achar. Será que eu botei aqui? Deixa eu achar aqui, peraí. Plano de ensino, tá aqui. Deixa eu abrir o planejamento. A gente vai trabalhar com dois trabalhos, na realidade. Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. JavaFX, herança. Eu não deixei explícito aqui, né? Mas antes de começar a parte de JavaFX, a gente vai ter um trabalhinho. Deixa eu pegar aqui. Acho que aqui eu botei. Então, não é isso. Deixa eu achar aqui só. Não. Bom, isso aqui está desatualizado. Mas assim, ó, vocês vão ter. A gente vai fazer aqui ainda pelo planejamento. Ó, a gente tem toda a primeira parte, né, que é de Java, vai até a metade da disciplina ali. Então a gente está aqui, ó. Estrutura de dados e listas, né? A gente vai ter ainda exceções e arquivos em Java, herança entre classes e classes abstratas interface. Sendo que essa aqui é um sábado letivo. Então, até aqui, a gente está no Java clássico. Então, orientação a objetos, Java. Quando a gente terminar essa parte aqui, eu vou pedir um trabalho prático para vocês entregarem, e ele vai valer metade da nota. Então, 50% da nota vai ser em relativo a essa parte aqui. Eu vou dar depois a ordem do trabalho, né, o que tem que fazer. A partir disso, a gente vai ter essa segunda parte, que é a parte de fazer a construção gráfica de programas. Então, a gente vai usar essa biblioteca JavaFX para a gente fazer uma versão visual de um programa desktop. Então, a gente vai ver toda essa parte de JavaFX, e aí lá no final, vocês vão apresentar para mim o programa que vocês conseguiram desenvolver, mas isso mais para o final, né? Então, a gente vai ter essa primeira parte aqui finalizada com a avaliação mesmo, um trabalho em prático, e essa segunda parte com outro trabalho prático. Não sei se te respondi. Entendi. E os exercícios do Moodle é para valer presença. Na realidade é para exercitar mesmo, né? Os de sábado letivo é que valem presença. Sim, mas vai contar ali na hora da prova, né? Então é bom fazer, né? Essa disciplina é totalmente cumulativa, né? Então,
O ideal é ir fazendo ali, porque depois quando chegar no trabalho prático, basicamente tu vai só saber usar aquilo que tu já fez nos exercícios, então vai ser bem tranquilo o trabalho daí. Tá, beleza. Obrigado, professor. Valeu. Mais alguém aí? Então depois eu posto, hoje, eu acho que hoje eu consigo ainda, até o final do dia eu posto o vídeo de hoje e mando lá no grupo. E é isso aí, pessoal. Então, até a próxima aula. Valeu, Dá pra, professor. Diga, o Pedro ia falar, dá acho. pra falar um pouquinho do extra? Oi? Não ouvi. Ficar falando um pouquinho contigo sobre o negócio? Pode ficar aí. Ali Pode liberar. no, Pode falar, pode falar. ali no Python a gente usa o Django, tá? Certo. E ali a gente cadastra as variáveis que tem a ver com o banco de dados no model, tá? Uhum. Então ali a gente diz o que é único,